Agora convidamos o senhor João Paulo Pereira Zandonade, da Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional, com a palestra de prestação de contas. Boa tarde, meu nome é João Paulo, sou engenheiro civil, trabalho na Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional e vou falar um pouco aqui sobre prestação de contas. É importante dizer que a prestação de contas aqui no FNDE ocorre em duas áreas diferentes, né? Uma é a área técnica, que é a área em que eu trabalho, que a gente verifica se a obra foi executada conforme os projetos, a planilha, o memorial, as especificações técnicas que foram pactuados. E tem uma outra área, né, que é a área financeira, que é a prestação de contas financeira, que depois que a gente faz a nossa análise, a gente emite um parecer técnico e a gente encaminha o processo para a área financeira, dá prosseguimento na prestação de contas, tá bom? Então, eu vou estar falando aqui sobre a prestação de contas técnica, tá? Vou demonstrar aqui onde que as informações podem ser inseridas no CIMEC. É importante dizer que teve a resolução número 12 de 2018, em que ela, para facilitar a vida dos entes, porque antes a prestação de contas tinha que ser feita, as informações tinham que ser inseridas tanto no sistema SIG-PC como no sistema CIMEC. Então, para facilitar, a partir de 2018, os termos de compromisso, que ainda não tinham sua prestação de contas aberta no SIG-PC, precisa prestar contas somente no sistema CIMEC, tá? É o que eu vou mostrar aqui. Agora, os convênios e os termos de compromisso que já tinham iniciado sua prestação de contas no SIG-PC, precisa prestar contas nos dois sistemas, tá bom? Bom, vou iniciar aqui falando sobre obra concluída, tá? A área em que eu trabalho, a gente analisa obras nas situações concluída, inacabada e cancelada, tá bom? Então, eu vou iniciar por concluída e depois eu dou uma passada aqui nas obras inacabadas e como fazer a solicitação de repactuação, tá bom? Podem passar para o compartilhamento. Bom, então eu vou passar aqui uma obra aqui no sistema CIMEC, tá? Peguei uma ideia aleatório aqui, tá? Então eu vou entrar nessa obra. Quando a gente vai fazer a análise de prestação de contas, né, a gente chama de análise de cumprimento de objeto, a gente verifica informações que estão inseridas em várias abas, tá? Então, é importante fazer o preenchimento correto durante a execução da obra de todas essas abas para que no momento da prestação de contas seja um processo mais célere, que não tenha necessidade de o FNDE realizar diligências para que o ente apresente os documentos pendentes. Então, é importante, durante toda a execução da obra, realizar o correto preenchimento do sistema. Se houver alguma alteração de projeto, alteração de quantitativo, de especificação, é importante solicitar ao FNDE a autorização para realizar essa alteração durante a execução da obra. Se houver uso de saldo, é importante também solicitar, durante a vigência do instrumento, solicitar ao FNDE autorização para esse uso de saldo, para que no momento da prestação de contas não haja surpresas, tá? E que seja um processo mais célere. Então, depois que a obra ela tramita para concluída, né, essa informação ela é inserida no sistema pelo ente, aqui na aba vistorias. Então, precisa inserir uma vistoria na situação de concluída para que a situação aqui no CIMEC mude, tá? Então, para essa obra aqui, foi inserida em 5/5 de 2021 e a partir daí o sistema mudou a situação para concluído, tá? Aí a obra vem para a coordenação que eu trabalho para a gente realizar a análise de prestação de contas técnica. Depois que o ente insere a vistoria na situação de concluída, a aba cumprimento do objeto pode ou não liberar automaticamente para preenchimento, tá? O sistema precisa preencher alguns requisitos para que a obra,
para que a aba cumprimento do objeto seja liberada automaticamente. Tá? Por exemplo, mesmo que o ente insira uma vistoria na situação de concluída, com 100% de execução, caso o FNDE ainda não tenha repassado 100% dos recursos, a aba cumprimento do objeto não será liberada para preenchimento. Tá? Então, tem alguns requisitos, esse só foi um exemplo que eu passei. Caso seja de interesse do ente aqui, a gente libere manualmente, a gente pode fazer essa liberação também, mediante a apresentação de um ofício, né, no Pai Fale Conosco, vocês podem estar encaminhando um ofício solicitando a liberação dessa aba para o preenchimento, tá bom? Então, assim que a obra é concluída, a aba cumprimento do objeto pode ou não ser liberada. Assim que essa aba é liberada para preenchimento, uma notificação é encaminhada aos e-mails cadastrados aqui no sistema CIMEC. Então é importante, mesmo após a conclusão da obra, é importante manter as informações, os e-mails cadastrados, os responsáveis cadastrados aqui no sistema, é importante manter sempre atualizados, tá? Mesmo após a conclusão da obra. Então, uma notificação será encaminhada para os e-mails cadastrados e vai ter uma notificação na tela do CIMEC, terá uma notificação, só vai ser possível prosseguir no sistema após dar ciência nessa notificação, tá? Eu vou mostrar em seguida aqui. Quando ocorre a ciência dessa notificação, começa a contar o prazo de 60 dias para preencher a aba cumprimento do objeto, tá? Eu vou falar aqui principalmente da aba cumprimento do objeto, mas é necessário preencher as 3 últimas abas do sistema CIMEC, tá? Então, são as abas funcionamento da obra, cumprimento do objeto e execução financeira. A primeira aba, funcionamento da obra, aqui vocês vão preencher informações gerais sobre a obra que foi executada, vai inserir aqui fotos da obra em funcionamento, tá? A BITS, né, emitido pela prefeitura, também aqui fotos da inauguração da obra e algumas outras informações gerais aqui que precisam ser preenchidas, tá? Por exemplo, o número de alunos matriculados nessa obra, tá? Eu clico em salvar e em seguida vai para a aba cumprimento do objeto. Então, conforme eu disse, assim que ocorre a ciência da notificação de que a aba cumprimento do objeto foi liberada para preenchimento, começa a correr o prazo de 60 dias para o preenchimento dessa aba, tá? Aqui, nós temos aqui no meio da tela, aqui tem um quadro com a data da leitura da notificação. No exemplo aqui, em 24/5/2019, o ente deu a ciência da leitura da notificação, tá? E aqui o prazo que resta para o preenchimento dessa aba, ou seja, essa obra aqui está com 862 dias em atraso para o preenchimento das informações e o envio para análise do FNDE. No meio da tela aqui nós temos também algumas orientações gerais sobre o preenchimento dessa aba, tá? Importante aqui no item 7, tem aqui o link para o Pai Fale Conosco, tá? Caso vocês tenham alguma solicitação, alguma dúvida, vocês podem estar encaminhando via Pai Fale Conosco, tá? Aqui já tem o link que encaminha direto para esse site, tá bom? Então, o preenchimento dessa aba, nós temos aqui 5 subabas dentro da aba cumprimento do objeto, tá? A primeira é documentação, a segunda questionário, terceira diligência, a quarta conclusão da obra e a quinta resultado da análise, tá? Então, é necessário preencher aqui somente as 2 primeiras, que é a documentação e questionário. As outras 3, quem preenche é o FNDE, mas fica também disponível para consulta de vocês, tá? Nesse caso aqui, a primeira situação, assim que a aba é liberada, ela fica no estado em cadastramento. Então, essa obra aqui está no primeiro estado, ela nunca foi tramitada, a aba cumprimento do objeto nunca foi tramitada para análise do FNDE. Então, está na primeira situação ainda, que é em cadastramento. Então, é necessário fazer o preenchimento de todas essas informações aqui. Quando há algum documento inserido, ou, por exemplo, essa obra aqui é um projeto padrão FNDE, então aqui não se exige que preencha a primeira pergunta, que é o projeto pactuado está inserido.
O sistema automaticamente reconhece que é um projeto próprio, ou desculpa, um projeto padrão FNDE, e marca aqui na coluna situação do item, marca que está ok, tá? Na resposta aqui não se aplica. Quando é projeto próprio, é necessário, aqui fica marcado como não, e é necessário inserir o projeto que foi executado, tá? Quando é projeto proposto pelo ente. É importante, antes de enviar para a análise do FNDE, é importante verificar todos os documentos que estejam inseridos, tá? Porque pode ocorrer que, mesmo, por exemplo, nessa pergunta 5 aqui, o termo de recebimento definitivo da obra está inserido. Então, há um documento inserido aqui, mas esse documento pode estar sem assinatura, pode ser um documento ilegível, pode estar em branco. Então, é necessário, antes do envio para a análise do FNDE, é necessário revisar todos esses documentos, tá? Mesmo que aqui a situação do item esteja marcando OK. Porque qualquer documento que for inserido aqui, o sistema entende que há um documento inserido e que está OK. Mas a gente vai abrir cada um desses documentos e fazer sua checagem, tá? Então, os documentos precisam estar legíveis, alguns documentos precisam estar inseridos, como, por exemplo, precisam estar assinados, como o termo de recebimento definitivo, relatório de cumprimento do objeto, tá? É importante que os documentos estejam completos, tá? Com todas as páginas. Por exemplo, um contrato de uma obra pode estar faltando uma página. Então, é importante verificar isso daí também, tá? E os documentos precisam estar em formato .pdf. Aqui na primeira coluna, que é a coluna questão, se vocês passarem o mouse aqui nesse ponto de interrogação amarelo, há uma breve explicação sobre o que é o documento, tá bom? Pode consultar aqui caso tenha alguma dúvida, e se essa dúvida não for sanada, vocês podem enviar aqui abrir uma nova solicitação no Pai Fale Conosco, tá? Aqui na coluna respostas, temos sim, não e não se aplica, tá? Isso aqui não precisa preencher, é de preenchimento automático do sistema. Situação do item também é de preenchimento automático do sistema. Então, a coluna que vocês vão inserir os documentos é na coluna ação, que é a coluna mais à direita, tá? Então, vocês vão escolher arquivo, inserir o arquivo e clicar em salvar, logo aqui embaixo. Aqui, essa aba, ela sugere alguns modelos de documento aqui, tá? Por exemplo, nós temos, como já há um documento inserido aqui na pergunta 5, termo de recebimento definitivo, não está disponível, tá? Mas se não houver nenhum documento inserido, vai ficar igual que na pergunta 7, relatório de cumprimento de objeto, vai ficar disponível aqui um arquivo, você pode clicar aqui, clicando aqui, né, nesse link, e vai baixar automaticamente um modelo, tá, que o FNDE sugere para esse documento, tá? Não precisa, tá? Não é obrigatório preencher o documento no nosso formato, tá? Mas precisa ter o documento que vocês forem inserir, que precisa ter no mínimo as mesmas informações do modelo aqui, tá bom? Então nós temos aqui disponível no item 5 o termo de recebimento definitivo da obra, e no item 7, relatório de cumprimento do objeto, nós disponibilizamos modelos aqui, tá? Outro modelo que a gente disponibiliza aqui é no item 9 sobre GRU, tá? A pergunta é se houve devolução de recursos via GRU. Então, vocês podem vir com o mouse aqui, clicando aqui, e vai baixar uma declaração, caso não haja devolução de recursos via GRU, aqui a gente disponibiliza um modelo de declaração negativa de devolução de recursos, tá? Isso só nos casos em que não houver devolução de recursos via GRU. Para a emissão da GRU, vocês podem estar entrando no site FNDE, lá tem uma explicação, está bem detalhado, está bem didático, de como realizar o cálculo do valor a ser devolvido e como que faz essa devolução, tá? No site do FNDE. Aqui no item 9 ainda, sobre a devolução de recursos, tem um espaço aqui para vocês inserirem manualmente todo o valor devolvido, tá? Se foi devolvido em 1, 2, 3 GRUs,
Você precisa colocar o valor total aqui, precisa digitar manualmente o valor total devolvido e clicar em salvar, tá bom? Agora, o mais importante aqui, eu estou aqui no primeiro quadro, tá, que é de documentos da obra, são os documentos gerais da obra. Então, o mais importante aqui desse item é o item 8, tá, que é o comprovante de dominalidade definitivo. Aqui, nesse caso, o CIMEC puxou algum documento aqui automaticamente de outro local aqui do CIMEC, tá? Esse documento que está aqui é a declaração de dominalidade. Então, durante algum tempo, para se pactuar uma obra com a FNDE, era exigida somente a declaração de dominalidade. Nessa declaração, o gestor se comprometia a apresentar o documento definitivo de propriedade no momento da prestação de contas, tá? Então, aqui agora é necessário apresentar esse documento que comprove que o ente é o titular do terreno em que a obra foi executada. Eu destaco esse documento porque ele é o único documento que, se não apresentado, a área técnica vai concluir pela reprovação total, tá? E será necessário devolver todo o recurso repassado pelo FNDE corrigido monetariamente. Então, é importante dar uma atenção especial a esse item. Geralmente, esse documento é emitido por um cartório de registro de imóveis, mas há alguns casos excepcionais, tá? Como, por exemplo, cessão de uso. Então, para esses casos excepcionais, vocês podem consultar a portaria interministerial 424 de 2016, tá? É o artigo 23. Lá tem alguns documentos que podem substituir esse documento emitido por cartório de registro de imóveis, tá bom? Mas é importante dar uma atenção especial a esse item aí. Outra informação também, ainda sobre o documento de propriedade, a gente aceita, né, nós fizemos uma consulta à Procuradoria Federal junto ao FNDE e ficou estabelecido que a gente aceita o documento com data de expedição máxima de 1 ano da data em que o documento foi inserido no sistema, tá? Então, hoje é dia 1º de dezembro, a gente aceita documento com data de emissão de, no máximo, 1 ano atrás, ou seja, 1º de dezembro de 2020, tá? Então, é importante verificar isso daí também. Então, passando mais à frente aqui, esse primeiro quadro que tem aqui na aba Cumprimento do Objeto é sobre documentos da obra. O segundo quadro é documentos da construtora, tá? Então, aqui vocês vão preencher todos os documentos da construtora. Aqui o primeiro item é contrato principal. Aí nós temos aqui um item sobre planilha contratada, planilha de medição. Eu vou destacar aqui o seguinte. Sempre que tiver um arquivo, por exemplo, aqui na primeira pergunta, temos 2 arquivos inseridos, tá? Então, aqui na coluna arquivos, o primeiro arquivo ele não tem esse X aqui ao lado esquerdo. O que isso quer dizer? Que o CIMEC está puxando essa informação automaticamente, está puxando esse documento automaticamente de outro local aqui do CIMEC, tá? Para evitar que seja evitar trabalho desnecessário, né? Inserir o mesmo documento em várias abas diferentes. E o segundo arquivo ele tem esse X aqui ao lado. O que quer dizer? Que esse documento foi inserido aqui na aba Cumprimento do Objeto, tá? Então, esse arquivo com o X ao lado ele pode ser excluído a qualquer momento. Agora, o arquivo que sem esse X ele não pode ser excluído, tá? Então, no momento da conferência do documento, para ver se está ok ou não, vocês façam o download do arquivo. Mesmo que vocês não consigam excluir o arquivo, vocês podem inserir um outro arquivo aí, tá? A gente vai baixar todos. Se a gente vê que um está incorreto, mas o outro está correto, a gente vai aceitar o correto, tá? Outro destaque aqui é em relação aos aditivos de valores, tá? Então, é necessário aqui inserir somente os aditivos de valor, tá bom? Aditivo de prazo, a gente não apura no momento da prestação de contas, porque a gente entende que a vigência do termo ou do convênio já expirou. Então, somente os aditivos de valor. Caso não tenha havido aditivo de valor, inserir uma declaração simples dizendo que não houve aditivo de valor, tá bom? Aí ela tem que inserir o aditivo, né, a planilha desse aditivo, quais os serviços que foram aditivados, a planilha de medição referente a esse aditivo e a nota fiscal. Aqui, para essa obra, houve mais de uma empresa construtora, tá? Nós temos aqui o quadro
da construtora Graça e Graça, construtora limitada, e aqui embaixo nós temos a construtora Tec Inove, construtora limitada. Tá? Então aqui vocês podem inserir as informações de todas as empresas que participaram da execução da obra. Caso essa empresa não tenha um quadro próprio para a empresa, vocês podem, tem esse botão aqui no meio, deseja incluir mais uma construtora. Então vocês vão clicar em sim, o CIMEC vai abrir aqui uma tela para vocês entrarem com a razão social e com o CNPJ da empresa, clique em salvar e um novo quadro será gerado. Tá? Então, assim, a gente vai analisar as informações inseridas aqui. Se tiver tudo ok, a gente vai gerar um parecer técnico conclusivo. E se tiver algum documento pendente ou algum serviço que foi executado em desconformidade, a gente vai realizar um parecer de diligência e vamos notificar o ente, tanto pelo CIMEC como por meio dos correios, tá? Por ofício, por meio físico. Então, caso haja... Eu vou entrar numa outra obra aqui, que já houve a diligência, tá? Daqui a pouco eu entro aqui. Então, eu passei aqui na primeira subaba, tá? Da aba comprimento do objeto. E agora, a segunda subaba é a questionário, tá? Que precisa ser preenchida também. Essa subaba questionário, ela é mais tranquila, né? Eu vou destacar aqui a primeira pergunta, que é se houve alterações no projeto pactuado. Então, se houve alterações, quando a gente clica aqui em sim, então o CIMEC vai abrir para vocês aqui inserirem o projeto que foi executado, a RT desse projeto, ou RRT, e a planilha orçamentária dos serviços que foram executados diferentes do que foi pactuado com a FNDE. O restante aqui das perguntas é sobre edificação em funcionamento, serviço de água, de luz, de esgoto, se está em funcionamento, tá? São perguntas básicas também, tá? Mas o destaque eu dou aqui em relação à alteração de projeto. É necessário informar, se não for informado antes no sistema, é necessário informar aqui agora, tá bom? Então, feito isso, o ente precisa enviar, tá? Para a verificação do FNDE. Pode clicar aqui, clica aqui para enviar para a validação do FNDE. Deixa aqui tramitar. Bom, foi enviado, tá? E agora o estado aqui mudou para aguardando validação do FNDE. Então, eu vou entrar em outra obra aqui, em que a gente fez a análise, viu que havia pendências e diligenciou o ente para sanar essas pendências, tá? Então, essa obra aqui, o FNDE analisou, tá? E diligenciou o ente para sanar as pendências. Então, o estado dessa obra passou para diligenciado, tá? Aqui, em vermelho, estão todas as pendências para essa obra, tá? As informações documentais que precisam preencher aqui na aba comprimento do objeto, é necessário sanar todas as restrições e conformidades, tá? Se tiver alguma em aberto e a gente identifique que o serviço não foi executado, ou foi executado diferente do que foi pactuado, a gente vai solicitar a devolução dos recursos referentes a esse serviço, tá? Então, é importante também sanar todas as restrições e conformidades antes da conclusão da obra, né? É o correto. Mas, caso a obra seja concluída e ainda tenha restrições e conformidades, é necessário sanar antes de enviar para análise do FNDE, tá? Caso contrário, a gente vai cobrar a devolução dos recursos referentes a esse serviço. Então, aqui, essa obra foi diligenciada, o parecer de... E aqui está detalhado tudo que foi cobrado, tá? As pendências, os serviços executados em desconformidade, está tudo aqui detalhado, tá bom? Feito isso, assim que a gente diligencia, a gente dá o prazo de 30 dias para o ente sanar as pendências aqui, tá? Esse período de 30 dias pode ser prorrogado por mais 30 dias. Vocês podem fazer a solicitação aqui no botão lista de opções, aqui ao lado direito, e clicar aqui em solicitar prorrogação de prazo de cumprimento de objeto.
Tá? Então, vai abrir essa janela e aqui vocês vão inserir um ofício assinado pelo gestor responsável com a justificativa da prorrogação, tá bom? Aí vocês vão salvar, insere aqui o ofício, salva o pedido e envia para análise do FNDE. É sempre importante enviar para análise, tá? Porque a gente tem muitos exemplos aí de até mesmo a aba cumprimento do objeto, ou essa solicitação que está tudo preenchido, tudo certinho, mas não foi enviado para análise. Então, enquanto não for enviado para análise, não cai aqui para a gente analisar. Tá? Então, é importante fazer essa tramitação. Então, vocês podem solicitar essa prorrogação, concedida uma vez, por um prazo de mais 30 dias. Tá? Então, feito isso, solicitada essa prorrogação, a gente pode ou não, né, pode ou não conceder essa prorrogação, e passado esse período a gente vai fazer o parecer técnico conclusivo, tá? Então a área técnica, que é que eu trabalho, a gente vai emitir um parecer conclusivo e despachar o processo para a área financeira, dar prosseguimento na prestação de contas, tá? Essa obra que eu entrei aqui agora, ela já passou pela... A gente já realizou a análise conclusiva, tá? O estado atual que passa a parecer concluído. E aqui na última subaba, que é resultado da análise, a gente disponibiliza também uma cópia do parecer conclusivo, tá? Vocês podem clicar aqui, baixar e verificar quais foram as pendências que a gente colocou no parecer, tá? Essa obra aqui, ela teve a conclusão de aprovado parcialmente, né? O objetivo foi cumprido, mas há valores a serem devolvidos ao FNDE. E, ao FNDE não, ao erário, na verdade, né? E o valor aqui é 6.687,20 de serviços que não foram executados ou foram executados em desconformidade com o que foi pactuado com a FNDE. Tá? Então, eu falei até agora aqui da aba cumprimento do objeto e vamos para a última aba que precisa ser preenchida, que é a execução financeira. Essa aba aqui, na verdade, o preenchimento dela se inicia no início da obra, né, com assim que começam a ser realizadas as medições, e a partir da medição é gerada uma nota fiscal e em seguida é realizado o pagamento. Então, a partir do momento que começa a ter medições na obra, é necessário fazer o preenchimento dessa aba execução financeira. Tá? Não é somente após a conclusão da obra. Essas duas primeiras, então aqui nós temos 7 subabas, tá? As duas primeiras são licitação e contratação. Essas duas aqui, o CIMEC, aqui essa aba puxa automaticamente de outros locais do CIMEC, então não precisa fazer o preenchimento, tá? Só se houver alguma construtora que ainda não estava cadastrada, vocês podem cadastrar neste momento. Então aqui, a terceira subaba é medição, vocês vão inserir aqui uma cópia da planilha de medição, com todos os serviços medidos. É importante aqui que essa planilha de medição, tá, não pode ser só medição dos macroitens. Essa planilha de medição precisa descrever quais serviços que foram medidos em cada medição, tá? Então, precisa ter descrição de todos os serviços medidos, tá? Não somente o dos macroitens. Então, aqui vocês vão entrar com informações da medição, né, a data, período de execução, o valor. Assim que vocês inserirem uma medição, aí vocês vão para a próxima subaba, que é a nota fiscal. Tá? Aqui o sistema permite você, por exemplo, você pode pagar uma medição em 2 notas fiscais, ou o contrário também, pagar 3 medições em uma única nota fiscal. Tá? O sistema permite fazer esse lançamento dessa forma aqui. Aí basta que no momento que for inserir as informações sobre a nota fiscal, relacionar aqui a qual medição que se refere a essa nota fiscal, tá bom? A próxima subaba é a pagamento, também a mesma coisa, pode ser realizada, sei lá, uma única transferência para diversas notas fiscais, tá? O sistema permite fazer esse tipo de preenchimento, tá bom? A penúltima subaba é da evolução GRU. Caso vocês já tenham inserido a GRU na aba cumprimento do objeto, não precisa inserir aqui novamente, tá? O sistema vai puxar automaticamente da aba cumprimento do objeto. Mas se não tiver preenchido lá, é necessário preencher aqui também, tá? A última subaba é a finalizar. Então aqui vocês vão
eu vou entrar numa obra, essa obra aqui já foi enviada à prestação de contas, tá bom? Assim que vocês enviam, aqui no histórico fica salvo o dia que foi enviado, então essa prestação de contas dessa obra foi enviada em 8/11/2018, tá? E quem enviou, tá? Quem tá, o usuário do município ou da Secretaria de Educação do Estado que fez o envio, tá bom? Eu vou entrar numa obra aqui que ainda não fez o envio dessa aba. O envio da prestação de contas. O que eu destaco aqui que é o mais importante, que é em relação ao envio dessa prestação de contas, a aba cumprimento do objeto e a aba funcionamento da obra que eu falei anteriormente, se elas não forem enviadas, não forem preenchidas, não forem enviadas, não vai causar inadimplência ao ente, tá? Mas se a aba execução financeira, se a prestação de contas não for enviada dentro do prazo de 60 dias, o ente ficará inadimplente aqui perante ao FNDE, tá bom? Então é importante fazer o envio dessa aba execução financeira dentro do prazo de 60 dias para que o ente não fique inadimplente, tá? Aqui nessa última subaba, essa obra aqui ainda não fez o envio da prestação de contas. Então, depois de preenchida todas essas abas que eu falei anteriormente, essas subabas que eu falei anteriormente, vocês vão clicar aqui, declaro que estou ciente, e finalizar a execução financeira, tá? Esse termo de compromisso tem 2 obras, tá? Então é necessário fazer o preenchimento de cada uma dessas obras. Se o termo tiver 10 obras, primeiro é necessário fazer o preenchimento de todas as 10 obras para poder enviar a prestação de contas, tá? Então, mais uma vez, caso a prestação de contas não seja enviada no prazo de 60 dias via a aba execução financeira, tá? É a última aba do CIMEC, do Obras 2.0, né, do CIMEC. Então, estou ressaltando aqui, eu estou no módulo Obras 2.0 do CIMEC. Então, a última subaba que é a execução financeira. Se a prestação de contas não for enviada dentro do prazo, o ente ficará inadimplente perante o FNDE, tá bom? Bom, então aqui até agora eu falei sobre obra concluída, tá? As 3 últimas abas que precisam ser preenchidas no módulo Obras 2.0 para realizar a prestação de contas. E agora eu vou falar sobre obras inacabadas, tá? Sobre a repactuação. Bom, para prestar contas de uma obra inacabada, caso o ente não deseje solicitar repactuação, basta inserir a GRU, tá? Na aba cumprimento do objeto ou na aba execução financeira, basta inserir a GRU com o comprovante de devolução do recurso repassado para essa obra, né, corrigido monetariamente. Vocês vão inserir a GRU e enviar para análise do FNDE, tá? Tanto a aba cumprimento do objeto como a aba execução financeira. Aí vocês vão enviar a prestação de contas. Então, a diferença para uma obra concluída é que basta inserir somente a GRU, tá? Isso caso o ente opte por não solicitar a repactuação, tá? Então, caso seja de interesse do ente solicitar a repactuação, eu vou mostrar aqui como fazer, tá bom? Vou entrar numa obra aqui que está na situação de inacabada e que ainda não há solicitação de repactuação. O que é uma obra inacabada, gente? Uma obra inacabada é aquela que teve sua vigência expirada, tá? E ela não foi concluída durante a vigência. Então, o CIMEC vai tramitar para inacabada. Diferente da paralisada, que a paralisada é durante a vigência do instrumento. Então, se vencer o instrumento, ela vai tramitar para inacabada. Então, por isso que é importante também, mesmo que a obra esteja paralisada e o ente tenha interesse em concluir a obra durante a vigência do instrumento, é importante sempre solicitar a prorrogação de prazo, tá? Mas se a vigência do termo já expirou, aí a obra vai tramitar para inacabada, vocês podem vir aqui e fazer a solicitação de repactuação, tá? A solicitação de repactuação, ela está vigente até o dia 30 de dezembro, tá? Então, vocês têm até o final do mês para fazer a solicitação de repactuação. Após esse prazo, não será mais possível fazer a solicitação, tá? Então, vocês podem vir aqui em lista de opções e aqui na coluna de solicitações é a última coluna, tá? Solicitar nova pactuação. Então, aqui vocês vão inserir
os documentos, nessa janela que se abrir, vocês vão inserir todos os documentos necessários para a repactuação. Tá? O que a resolução fala em relação a isso? Quem pode participar, quem pode solicitar a repactuação, tem que ter ou o repasse que falta a ser realizado pelo FNDE, ou o saldo em conta tem que ser de, no mínimo, 0,5% do valor pactuado anteriormente. Tá? E o valor que exceder, por exemplo, vamos pegar aqui uma obra que foi pactuada anteriormente por 1 milhão, o FNDE havia repassado 60% disso, né? Então falta 400 mil a serem repassados pelo FNDE. Caso no momento que o ente faça a planilha dos serviços a serem executados para a conclusão da obra, caso esses serviços, essa planilha, exceda os 400 mil, essa diferença terá de ser arcada pelo ente, tá bom? Vamos supor que para concluir a obra fiquem 500 mil. Então, a FNDE repassará os 400 mil que sobrou do pacto anterior e os 100 mil deverão ser de responsabilidade do ente, tá bom? Quem mais que pode solicitar? Além dessa questão do 0,5% de repasse do FNDE ou de saldo em conta. Tem que ter no mínimo 20% de execução física, tá? Então, isso pode ser comprovado aqui por meio da aba vistorias, tá? Pode ter uma vistoria aqui em que comprove para a gente que a obra tem mais de 20% de execução, ou o laudo, que é um dos documentos a serem inseridos na solicitação, esse laudo precisa comprovar que tem mais de 20% de execução. Tá? Essa obra aqui, no caso, foi informado para a gente que ela tem 39%, então ela atende a esse critério de 20% de execução de obra. Tá? Vamos ver aqui como que está em relação ao recurso, o que eu falei anteriormente dos 0,5% dos recursos a serem repassados, ou de saldo em conta, né? Como é que está carregando? O CIMEC ainda está pensando, vamos lá. Então, eu falei dos dois requisitos, né, o repasse e a execução física, e mais um requisito não pode estar em tomada de conta especial no TCU. Tá? Caso esteja em tomada de conta especial dentro do TCU, não pode solicitar. Se ainda tiver internamente aqui no FNDE, a gente consegue solicitar o processo e dar prosseguimento. Tá? Essa obra aqui recebeu 50% dos recursos, então faltam 50% a serem repassados pelo FNDE. Então, essa obra tem recurso a ser repassado, ela está apta a ser pactuada com o FNDE. Tá? A ser pactuada, não, a solicitação, né, será analisada, se os documentos todos estiverem ok, poderá ser repactuada essa obra. Então, atualmente, pela atual resolução de obras inacabadas, existem 3 fases do processo de repactuação. Então, a primeira fase que eu mostrei para vocês aqui é a solicitação de repactuação. Tá? Então, aqui vocês vão inserir todos os documentos necessários. Eu vou listar aqui os 10 principais documentos, tá? Até mesmo porque o nosso tempo aqui já está acabando. Então, vou citar os 10 principais documentos, tá? No site da FNDE a gente disponibiliza uma cartilha que está bem didática, também ficou bem legal essa cartilha, que orienta todos os documentos, caso haja alteração de terreno ou alteração de tipologia, lá vocês podem consultar como fazer, tá? Ou passar de metodologia inovadora para metodologia convencional, tá bom? Mas, de todo jeito, os 10 principais documentos que vocês precisam inserir aqui para a gente aprovar essa solicitação de nova pactuação é o ofício, né, mostrando o interesse do ente em relação à retomada dessa obra. O documento de propriedade, tá? Voltando ao que eu disse anteriormente, né, precisa demonstrar os poderes inerentes à propriedade do terreno, tá, em que a obra está sendo concluída. Declaração de possibilidade de consecução da obra. Essa declaração, ela, se eu não me engano, ela é um anexo, tá, da resolução. Vocês podem estar consultando lá. Vocês podem obter o modelo dessa declaração. Tá?
A declaração de funcionamento também, né, que tem condições de colocar essa obra em funcionamento. O próximo item, o quinto item, cronograma de trabalho ou plano de ação. Esse cronograma, vocês vão demonstrar todas as fases para a conclusão da obra, tá? Desde a fase atual, que é a solicitação, o envio do documento, a análise pelo FNDE, depois, né, a geração do termo de compromisso, a retomada da execução da obra, a conclusão da obra, a prestação de contas. Então, é um cronograma que demonstra todas essas fases, tá? Precisa também, o sexto item é um laudo assinado por um técnico, né, um engenheiro ou arquiteto, que demonstre a atual situação da obra e se há ou não condições, né, dessa obra ser retomada, né, porque pode ser que tenha algum problema estrutural, que não haja condições. Então, esse laudo precisa demonstrar para a gente que há condições de prosseguir com a execução dessa obra. Esse laudo, vocês podem consultar as normas vigentes em relação ao laudo técnico, né, as normas da ABNT. Precisa ter uma RT ou RRT desse laudo, tá? O oitavo item é a planilha orçamentária, em que vocês vão demonstrar todos os serviços que precisam ser executados para a conclusão da obra, tá? Para a conclusão e para a entrada em funcionamento dessa obra. O nono item é ART ou RRT dessa planilha, tá? E o último item é o cronograma físico-financeiro da obra, tá? Este cronograma agora é em relação à execução da obra, tá? Tanto fisicamente como financeiramente. Mais uma vez, esse cronograma é em relação à execução da obra, tá? O cronograma de trabalho, o plano de ação que eu disse lá atrás, é sobre todas as fases para a obra entrar em funcionamento. Tá bom? Bom, é isso que eu queria falar, né? O meu tempo já se esgotou aqui. Deixa eu ver. Bom, conforme eu falei, vocês podem consultar o site do FNDE. Lá tem as orientações em relação à emissão de GRU e também os manuais, tá, para preenchimento dessas abas que eu falei aqui e a cartilha de obras inacabadas. Tá tudo lá no site do FNDE, vocês podem estar consultando lá. Tá bom? E dúvidas, vocês podem encaminhar via Pai Fale Conosco. Tá? Aqui na aba Cumprimento do Objeto tem um link que direciona para o Pai Fale Conosco, tá bom? Agora vamos entrar na fase de dúvidas, né? Muito obrigada, João Paulo. Agora nós iniciaremos o momento de esclarecimento de dúvidas. Pedimos para vocês encaminharem as dúvidas para o bate-papo, que nós daremos início. Gostaria de informar que o evento está sendo gravado e será disponibilizado no portal de educação corporativa, assim como no canal do FNDE no YouTube. E informamos também que todas as pessoas deverão registrar presença neste momento no link que está fixado aí no bate-papo, o link é https://bit.ly/certificado oficina obras. Tá bem? O link estará disponível até o final do evento. A gente precisa que todo mundo que esteja acompanhando neste momento a oficina, mesmo que já tenha se inscrito previamente no link de inscrições, se inscreva nesse link, tá bem? Porque a gente precisa comprovar a participação de todos para poder ser enviado o certificado. Então, vamos iniciar as dúvidas, mas esperamos vocês só um momento.
Boa tarde, nós retornamos novamente. Eu peço que as pessoas que não estão conseguindo, porque realmente o link não é clicável, vocês precisam copiar e colar o link para acessar. Ou digitar no navegador, o link está disponível e fixado no chat, esse link que eu citei. O senhor Rodrigo pergunta, será possível rever a apresentação? Ela ficará disponível para consulta? Sim, algumas pessoas perguntaram e ficará disponível tanto no portal de educação corporativa quanto no canal do FNDE no YouTube, tá bem? A senhora Maria Conceição pergunta, podemos enviar a PC antes do vencimento? Pode enviar sim. Conforme eu falei, a aba comprimento do objeto ela vai liberar automaticamente, né, depende de alguns requisitos do sistema, tá? Vocês podem solicitar via File conosco para a gente abrir manualmente, tá? Mas se já tiver liberada, vocês podem fazer o preenchimento, mesmo que o termo ainda esteja vigente, vocês podem fazer o preenchimento e enviar. Só que assim, depois que vocês enviarem, vocês não podem mais, por exemplo, fazer solicitação de uso de saldo, tá? Se não envio da prestação de contas, vai ter sido em vão, entendeu? Então, caso já tenha sido concluído, não for solicitar uso de saldo, vocês podem fazer todo o preenchimento e envio mesmo com o instrumento vigente. Eu gostaria de frisar também que não serão respondidos atendimentos pontuais, tá bem? Somente dúvidas referentes à palestra de prestação de contas. Casos específicos, a gente solicita que mandem para o Par Fale Conosco, tá bem? A senhora Lidiane Bonfim pergunta para a obra inacabada. Quando solicitada a repactuação, é necessário enviar prestação de contas do valor que o município recebeu? Vocês podem fazer o preenchimento, né? O ideal, como assim, vai ser iniciada uma nova etapa, né, dessa obra, é importante que vocês façam todo o preenchimento, tá? Se vocês forem solicitar repactuação, então, vocês podem fazer todo o preenchimento da aba cumprimento do objeto e da aba execução financeira e enviar para análise do FNDE, tá? Até mesmo porque se a obra está inacabada e a prestação de contas não foi enviada via aba execução financeira, é provável que o ente esteja inadimplente, tá? Então, é importante fazer todo o preenchimento. Se for solicitar repactuação, insiram todos os documentos, claro, né, o termo de recebimento definitivo, relatório de cumprimento do objeto, não precisa preencher, o sistema nem vai disponibilizar para preencher, tá? Vai ficar bloqueado na aba cumprimento do objeto, mas os documentos da construtora, o ideal é que já se insira tudo, tanto na aba cumprimento do objeto como na aba execução financeira, e que envie isso para análise do FNDE. Berdário diz assim, para que seja liberado a aba para inserção dos documentos de repactuação, é necessário primeiramente o ofício do gestor ou todos os documentos são necessários já na primeira solicitação? Desde a primeira solicitação, tá? Vocês já podem inserir todos os documentos, tá? Porque dessa forma, se tiver tudo ok, a gente já vai para o próximo passo, né? Que se tiver tudo ok, para gerar o termo de compromisso, tá? Então, vocês podem já inserir todos os documentos, ofício, plano de trabalho, laudo, já insira tudo e envie para análise do FNDE. Porque se inserir só ofício, a gente vai diligenciar vocês para que apresente os documentos que estão pendentes, tá bom? Então, o ideal é já inserir tudo de uma vez. Então, se tiver tudo ok, a gente já vai para a próxima fase, que é gerar o termo de compromisso. E depois a obra vai estar apta para ser reiniciada. O senhor Gustavo pergunta, para a prestação de contas, é necessário enviar também as GPS? Não, Gustavo, não precisa. São só os documentos que estão solicitados lá, tá?
Na aba execução financeira, precisa inserir, além do que é inserido na aba cumprimento do objeto, precisa inserir também os pagamentos, tá? Os comprovantes de pagamento. Mas a GPS não precisa, não. A senhora Camila Cruz pergunta, para obras concluídas em que o estado atual encontra-se com aguardando análise do FNDE, como proceder para a prestação de contas? Então, se for enviado para análise do FNDE, né, por enquanto está ok, né, da parte do ente está ok, então a parte de vocês fizeram, então agora está aguardando a análise do FNDE e vocês têm que aguardar, tá? Nós temos uma fila de análise, caso seja urgente, vocês podem encaminhar um ofício via Fale Conosco, solicitando urgência, prioridade e tal, mas se já foi enviado, né, então a parte do município ou do estado já está ok. Agora é aguardar a análise do FNDE. Senhora Rosemary Crepaldi pergunta, todo termo de compromisso referente a obras deverá ser informado no CIMEC? Então, senhora Rosemary, todo termo de compromisso, né, ele é iniciado, né, no módulo par 2, 3 ou 4, ele é iniciado e ele já migra, né, para o Obras 2.0, que é o módulo em que é necessário fazer o preenchimento durante a execução da obra e o preenchimento da prestação de contas. Então, todo o termo de compromisso de obra, ele já existe no sistema, tá? Então, ele já existe no módulo Obras 2.0 e precisa fazer o preenchimento. A senhora Nara Regina pergunta, boa tarde, tenho uma obra com repasse em atraso e tenho notas para pagar. Ainda não incluí essas notas no sistema, pois estão pendentes de pagamento. Devo inserir ou não? Já pode inserir já. O que vocês tiverem em documento, vocês podem inserir, aí vão inserir na aba execução financeira, né? Que é a aba que vocês precisam preencher durante a execução da obra. Senhora Márcia pergunta, como devolver recurso da conectada que não conseguiremos aplicar? Não entendi. Recurso da conectada? Da conectada também não. Bom, Educação conectada, não, às vezes eu um não programa. entendi, mas eu desconheço esse termo. Mas, conforme eu falei, no site da FNDE tem a orientação sobre a emissão da GRU, tá? Vocês podem entrar lá e consultar, ver se consegue sanar a dúvida de vocês. A senhora Luiz Alberto pergunta, estou com uma obra 100% concluída do termo de compromisso de 2013 e não sai o recurso já aprovado. Qual o próximo passo para recebimento? Então, senhor Luiz, em relação a pagamento, de manhã, na parte da manhã, teve uma apresentação da equipe de monitoramento de obras e lá se falou sobre os repasses de recursos, tá? A área em que eu trabalho aqui já é após a conclusão da obra, ou, no caso, a retomada da obra inacabada, tá? Então, eu não sei passar informação em relação a isso, não, tá bom? A senhora Camila Cruz pergunta, como gerar a GRU para devolução de obra inacabada sem repactuação? Então, senhora Camila, entre no site do FNDE, e lá tem uma explicação, tá bem didático, tá bem detalhado lá, os códigos precisam inserir na GRU, tá? Tem o link, se eu não me engano, para o site, não sei se é do TCU, mas lá tá bem explicado, tá, no site da FNDE, sobre a emissão da GRU, tá? Como a obra é inacabada, aí você não precisa preencher os documentos, se não for, se vocês optarem pela não repactuação, né, vocês não quiserem repactuar essa obra, você basta inserir a GRU com a devolução dos recursos, não precisa inserir os documentos referentes à construtora.
Senhora Tamires Jardim pergunta: boa tarde. Caso haja pagamento indevido, como muro arrimo, com o recurso do FNDE, como deve ser a devolução do recurso? Olha, senhora Tamires, eu não sei falar especificamente porque já é da prestação de contas financeira, tá? Que a prestação de contas financeira vai checar toda a movimentação bancária para ver para onde, para onde o recurso saiu da conta, né? Para onde foi esse recurso e para pagamento de qual serviço, né? Mas assim, o que eu posso te falar é que vocês podem colocar recurso. Não vou falar isso aqui não, porque não é minha área. Eu sugiro que, eu acho que amanhã, que é a apresentação do SICPC, se eu não me engano, eu acho melhor deixar essa pergunta para amanhã, para prestação de contas da área financeira, tá? Mas, assim, se o recurso foi retirado da conta, a princípio, o recurso foi retirado da conta e para uma destinação de algum serviço que não estava pactuado antes, e não houve uso de solicitação de uso de saldo aprovada pela FNDE, a princípio esse recurso precisará ser devolvido, tá, via GRU, né, e corrigido monetariamente. A senhora Tatiana pergunta: boa tarde. Tem uma obra de 2017 e não foi terminada a aba cumprimento do objeto. E nele tem documentos que o engenheiro precisa assinar. Porém, não temos contato com o engenheiro da época da obra. Podemos fazer os documentos e o engenheiro atual assinar? Pode sim, não tem problema, pode ser assinado por um engenheiro atual. O importante é que tenha algum responsável assinando esses documentos. Tá? Por exemplo, o termo de recebimento definitivo não foi assinado pelo gestor anterior, pode ser assinado pelo gestor atual, não tem problema. Então, nós estamos recebendo muitas perguntas referente à palestra de amanhã do SICPC, e nós frisamos que as perguntas selecionadas serão somente sobre o tema apresentado pelo João, somente sobre prestação de contas. Então, a gente pede que as pessoas que têm dúvidas sobre a palestra de amanhã guardem essas dúvidas, por gentileza, para amanhã a gente solucioná-las, tá bem? Também a outros programas também não será possível a gente responder, nem atendimentos pontuais. Então, se for sobre o tema prestação de contas, a gente está disposto a responder agora, tá bem? Prestação de contas técnica, tá? É A isso. financeira não é comigo, não é minha área. É muito assunto, né? Realmente, É mas muito tem assunto. muita demanda né, dessas dúvidas, mas vamos lá. A senhora Sandra Ross pergunta: quando o termo de compromisso tem 3 obras, para fazer a GRU é necessário fazer uma para cada obra, ou é possível fazer apenas uma GRU referente ao termo e anexar a mesma nas 3 obras? Exato, Sandra, é essa última opção que você falou, tá? Porque é uma conta única para o termo de compromisso, tá? Então, se tiver 20 obras, é uma conta única, tá? Então, a devolução de recursos pode ser feita de uma vez só, e a gente sugere que insira uma cópia dessa GRU em cada uma das obras, tá? É claro que a gente vai abrir o documento e vai ver que é o mesmo para várias obras, né? Que é o mesmo. Então, mas de toda forma a gente sugere que seja inserida a GRU em cada uma das obras.
Só um momento, nós estamos recebendo mais dúvidas aqui. Então, voltando ao assunto do certificado, nós informamos que somente se inscrever nesse link, tá bem? O certificado será enviado por e-mail após a finalização do evento. Então, nós precisamos para vocês copiarem e colarem esse link que está disponível fixado no bate-papo. Informamos também para enviar dúvidas somente sobre o tema que estamos tratando, que é a prestação de contas técnica. Agora, a senhora Cris Freitas pergunta: em meu município tem uma obra acabada com recursos próprios. Como prestar contas do 35% que consta no CIMEC? Então, senhora Cris, vocês vão realizar a prestação de contas da mesma forma, tá? Mesmo que, pelo que eu entendi, vocês concluíram a obra, né, parte da obra foi paga com recursos próprios, né? Pelo que eu entendi. Então, a prestação de contas vai acontecer da mesma forma, tá? Vocês vão inserir todos os documentos lá, mesmo os documentos que, por exemplo, pode ser que os serviços que vocês pagaram com recursos próprios podem ter sido contratados, né? Pode ser um contrato à parte, não pode ter mais de uma construtora. A orientação é que vocês preencham todos os documentos, tá? Insiram todos os documentos nas abas, cumprimento do objeto, execução financeira, de todas as construtoras que trabalharam na obra, independente da fonte de recursos, tá? No momento da análise financeira, será verificado o montante repassado ao ente e todos os recursos retirados dessa conta, né, para pagar as construtoras. Então, será apurado que parte da obra foi paga com recursos próprios, tá? No momento da prestação de contas financeira. Mas o preenchimento das abas, cumprimento do objeto e execução financeira, é efetuado da mesma forma como eu expliquei aqui, tá? Uma pessoa perguntou aqui onde que clica para acessar a inscrição para o certificado. A gente pede para copiar e colar no navegador, nessa parte de cima do navegador. Vocês copiam e colam esse endereço, que vai dar direto na página de inscrição para se inscrever para receber o certificado, tá bem? A senhora Elizabeth pergunta: é possível solicitar repactuação de obra sem saldo em conta? Senhora Elizabeth, é possível, tá? Que, né, a conta pode estar zerada. É possível desde que o FNDE ainda tenha de repassar um valor, um percentual maior de 0,5% do valor pactuado anteriormente, tá? Então, se a conta estiver zerada, o FNDE ainda tem repasse a ser feito, por exemplo, a obra foi repassado somente 90% dos recursos, então o FNDE tem que repassar 10% dos recursos da obra pactuada anteriormente, tá? Então, é possível, sim, fazer essa solicitação. Então, nós recebemos muitas dúvidas aqui. A gente pede para quem não pôde solucionar sua dúvida, envie para o Pafali Conosco, tá bem? Que a nossa equipe estará respondendo todas as dúvidas. Nós agradecemos muito ao João Paulo, a todo mundo que participou do evento. Muito obrigada pela participação. Gostaria de despedir e agradecer, fica à vontade. Tá, muito obrigado, pessoal. A gente está disponível aí para esclarecer as dúvidas via Pai Fale Conosco, tá? Conforme eu falei,
Antes mesmo de enviar essas dúvidas, por favor, consultem a página do FNDE. Lá nós temos manuais de preenchimento das abas, tá, que eu expliquei aqui. Temos a cartilha de repactuação, tá? Então, e também como emitir a GRU, tá? Então, consultando lá, pode ser que parte das dúvidas de vocês sejam esclarecidas, tá bom? De qualquer forma, estamos à disposição e muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigada. Nós retornamos amanhã, às 10 horas, com as próximas palestras. Nós agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde. Obrigada.